Bom, gente, boa tarde. Estou aqui, né, para responder para vocês o questionamento que eu fiz na minha página, falando sobre, perguntando aí se as pessoas sabiam a relação daqueles assuntos, né? A escola de Frankfurt, a Gramsci, né? Zona de retaguarda, a ONU e por aí vai, né? Até chegar aí nos dias atuais, assim. E aí as pessoas pediram para mim responder, como a maioria não soube e sabe quais são os assuntos, cada tópico separadamente, mas não sabe a relação que um tem com o outro, né? Então, como eu mesmo falei, vocês cobraram lá esperando um vídeo que eu explicasse melhor para vocês aquilo que é o meu entendimento, né? Daquilo que eu estudando, pesquisei, que entendi as relações entre eles. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, né? Começando lá pelo primeiro, que é a escola de Frankfurt, né? Que vem lá. Então, para quem não sabe, eu vou explicar um pouco aqui basicamente do que se trata, né? Mas vocês devem, né, procurar mais informação aí na internet, né, pesquisar, buscar o conhecimento para saber se aquilo que eu estou dizendo aqui condiz com a realidade mesmo ou não. Será que eu estou certo ou não no meu entendimento, né? Vocês têm todo o direito e o dever de questionar, né, e buscar o conhecimento. Não acredito no que eu estou falando. Vá buscar o conhecimento e ver se realmente condiz com a realidade. Mas vamos lá, né? A Escola de Frankfurt nasceu em 1924, né, através de filósofos alemão, né, e com domínio de Kant, Hegel e depois Karl Marx e Engels, né, que são aí, né, os principais pensadores aí que levaram a teoria do marxismo e do comunismo. E depois posteriormente de Nietzsche, né? E aí vem lá, né, eles se reuniam em torno de um círculo de filósofos, cientistas sociais de mentalidade marxista, né? Então todos esses pessoas que faziam parte da escola de Frankfurt, eles tinham esse pensamento marxista, né? E o que eles buscavam nesse estudo aí, né? E eles se reuniram no final da década de 20. E esses intelectuais cultivavam, né, o conhecimento da teoria crítica da sociedade. Depois pesquisem um pouco aí sobre a teoria crítica da sociedade aí, que se eu vou ficar explicando todas as teorias vai ficar muito longo o vídeo desse no objetivo, né? Espero tentar fazer o menor possível. Eu acho que vai ser difícil, mas porque é muito assunto. Mas vamos lá. Essa escola tinha como sede estudos de pesquisas sociais de uma doutrina que orientava suas atitudes. Um modelo que lutavam lá com base, né, na união do materialismo marxista com a psicanálise criada por Freud, né? Então eles juntaram esses dois conceitos, né, e criaram aí, né, um programa que eles adotaram que passou a chamar como teoria crítica. Também depois vocês pesquisem o que é teoria crítica para formar o entendimento de vocês. Mas disso saiu, né? Tá falando assim, essa corrente foi responsável pela disseminação da expressão como indústria da cultura ou cultura de massa. O que isso significa, né? Essa cultura de massa, indústria da cultura, é o que a gente está vendo hoje, né? Todas as culturas levam à destruição da família, da sociedade, transgredir valores, né? Que a gente vê aí hoje em dia, ter ideologia de gênero e por aí vai, né? E a gente vai entender melhor como isso foi se dando também através da escola de Frankfurt, né? Que através dessa indústria da cultura, tá? As modificações aí da sociedade através da cultura que vai ter ali a minha ligação com Gramsci, né? Mas vamos chegar mais para frente, a gente vai falar dele também. Aí vem lá, membros da escola de Frankfurt, um grupo, né, de intelectuais alemães, tal. Eles buscavam o quê? Buscar a dissuasão da relação, né, da cultura e a ideologia. Entendeu? Então eles queriam essa discussão da cultura e ideologia. Como que a cultura poderia formar a ideologia das pessoas, né? A gente está vendo isso sendo pregado hoje aqui, tá? Aí ele vem lá, principalmente as principais, né? Vou dar uma resumida para não ficar muito longo aqui. O papel articulador das organizações era o quê? Né? A manutenção da sociedade era simples de explicar questões como a vulgarização da cultura, a exploração comercial, por consequência, a ideologia e a dominação. Então eles queriam, através da revolução da cultura, né, gerar consequências à exploração comercial dessa ideia, né, gerar consequências que era mudança do comportamento das pessoas, mudança da sociedade, né, levando a uma dominação, né, através de uma única ideologia. Tá? Então, da mesma forma que você vende um produto na televisão, um sapato, bolsa, o que for, né, eles usariam da mídia, né, da cultura de massa para vender a ideologia deles. Isso a gente está vendo sendo praticado aí todos os dias na televisão, né? A cultura de massa ela teria um impacto na sociedade ao produzir a homogeneização dos indivíduos, ou seja, todos pensariam iguais, né? Todos são iguais e pensam iguais. Mais fácil você dominar a sociedade. Desculpa.
Através dos meios, os meios de comunicação fazem a difusão do modelo planificado da cultura, reproduzindo padrões homogêneos, né? Então, a mídia seria responsável e é responsável por isso, a gente vê isso hoje, né? Reproduzir uma planificação da cultura. A cultura é igual para todo mundo pensa igual, um padrão homogêneo no pensamento, né? Não levando em considerações as diferenças de possibilidade de configurações, desgostos e identidade, ou seja, não tem mais diferença de cultura regional de um lugar para o outro, né, de forma de pensar. Por isso que eles são contra os conservadores, né, porque preservam alguns valores que são inerentes à estrutura e ao sustento da sociedade, né, e aí bate totalmente de frente, né. Eles tratam a sociedade como massa homogênea, né, então essa é a finalidade deles. Só que o que aconteceu? Quando o nazismo subiu ao poder na Alemanha, né, como a escola de Frankfurt ficava lá, eles foram perseguidos também, porque muitos eram judeus tal, e tiveram que fugir, né, e fugiram para onde? Foram para os Estados Unidos, e aí que começou grande parte do problema, né, porque quando eles fugiram para os Estados Unidos, eles foram parar na Universidade de Columbia, em Nova York, né, e lá começaram a produzir, encontraram um terreno fértil para produzir seus pensamentos e divulgar seus pensamentos, né? E uma das primeiras obras produzidas pelo grupo foi lá, a Dominação do Estudo sobre Autoridade e Família, né? E aí tá vendo que a gente voltou naquela questão de novo, né? A questão da autoridade e a família, falando aqui o estudo deles, por quê? Lei da palmada, né? Que vem aí, nova pedagogia, nova psicologia infantil, por aí vai, né? São teorias que surgem talvez desse pensamento aí que venha da escola de Frankfurt, que teve espaço aberto dentro das universidades nos Estados Unidos. Não é à toa que nos Estados Unidos hoje também encontra-se o mesmo problema na educação, né? E veja no qual eles questionam a real vocação da classe operária para a revolução social. Ou seja, eles entenderam que não era através do proletário mais o trabalhador que daria-se a revolução, como aconteceu, né, em 1917 na Rússia, né? Então não era mais através do proletário, mas seria através da mudança da sociedade, né? E aí que ela vai também ter, né, a ligação junto com o pensamento de Gramsci lá embaixo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Aí vem lá Marcuse, né, nos Estados Unidos, que através dessa escola ele fica nos Estados Unidos, né, produzindo seus pensamentos lá, a produção intelectual dele, e que vai inspirar os movimentos pacifistas, insurgentes e estudantis, fundamentais, né, para as questões de hoje em dia, tá? Então aqui a gente falou um pouco aí sobre a escola de Frankfurt. Então esse pensamento, né, da escola de Frankfurt aí, que veio trazer essa cultura de massa, a mudança da forma como implantar o comunismo no país. Não vai ser através do proletário mais, mas vai ser através da destruição da sociedade, da família, né, para poder introduzir o pensamento comunista no país. Aí depois a gente vai lá em Gramsci, né, que também vem com o mesmo pensamento, o conceito de homogêneo, né, homogeneização da sociedade, só que ele pensa através também da revolução cultural, né, também da mesma forma que a escola de Frankfurt, né, através das universidades, dos movimentos estudantis, dos grupos, né, a modificação vem através daí, né. Então o pensamento de Antonio Gramsci pensa exatamente igual, né, à escola de Frankfurt, por isso tem a ligação o pensamento dos dois, né? E dentro das escolas no Brasil isso foi largamente usado dentro das universidades, né? Que hoje já começa a usar nas escolas de segundo grau, né? Os professores doutrinando nas escolas aí de segundo grau e também já querendo implantar isso aí desde a educação infantil no Brasil, né? Gramsci entrando desde a educação infantil no Brasil, então vem aí Paulo Freire, né, que a gente já sabe também que é o mesmo pensamento aí, tá? Aí o que isso aqui tem relação com a ONU? Mas vamos lá. A ONU surgiu com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? A finalidade da ONU era uma organização intercontinental que era para evitar os conflitos entre os países, resolver os problemas, tudo mais. Isso até aí tudo bem, não tem nada de errado na ONU. Só que a ONU será usada na frente para outros objetivos, né? Que nós vamos falar um pouco mais para frente aí. Então, um dos objetivos da ONU, né, que vem lá falando, por exemplo, aqui, os objetivos incluem manter a segurança e a paz mundial, ok? Promovendo os direitos humanos, ok? Não o direito dos humanos, né? Auxiliar no desenvolvimento econômico e o progresso social, proteger o meio ambiente. É através dessas pautas, né, promover ajuda humanitária,
em casos de fome, desastres naturais. E através dessas pautas de desenvolvimento econômico, progressão social, meio ambiente, que os esquerdistas se aproveitam da ONU para impor, né, aqui certas questões e que vão também ajudar na causa e os movimentos que eles usam aí, que a gente vai entender que tem ligação com o Saul Alinsky, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Mas aí o que vem, né? Um advento da Guerra Fria. Por que eu coloquei lá o objetivo Guerra Fria? Desculpa. A Guerra Fria, ela começou logo depois, após a Segunda Guerra Mundial, que ficou as duas maiores forças, né? O comunismo da Rússia lá e a China e por aí vai, e os capitalistas, né, do outro lado aqui, que é os Estados Unidos, Inglaterra e por aí vai. Então foi dividido o país em dois, né? E as duas principais forças, Estados Unidos e União Soviética, lutavam ali por poder, né? Então foi denominada de Guerra Fria, tá? Mas teve uma época na guerra, depois que houve uma guerra entre Rússia e China, lá que todo mundo já sabe que foi uma farsa, né? Que até tem texto da internet que vocês podem procurar, que fala que foi... Os Estados Unidos não ajudou a China, né, o governo da China, durante a Revolução Chinesa lá, de Mao, porque foram influenciados, né, por contra-informação da própria KGB, né, que influenciaram os Estados Unidos, né, até tem um termo lá que eles falam que a KGB fez o governo ocidental de trouxa, né, por não ajudar a China lá durante a Revolução Chinesa, tá? Mas aí vem também importante, né, que talvez ressaltar aqui, que George S. Patton, né, que é um general americano, né, da Segunda Guerra Mundial, ele no final da guerra contra a Alemanha, ele pretendia o quê? Né? Continuar a guerra, continuar atacando, só que agora os comunistas. Ele falou, agora é a hora de derrotar eles, né? Porque eles estão cansados, estão fracos, né? Sem muito suprimento, seria a hora da gente continuar atacando eles agora, mudar o inimigo, né? Porque seria a chance de libertar realmente a Europa. Ele falou, na verdade, se a gente não fizer isso, a gente não vai libertar a Europa. A gente só tirou o nazismo do poder, mas não vamos libertar a Europa. E ele teve razão. E muitos hoje traçam eles aí como um louco, né? Um general xarope da cabeça, que ele deu um tapa na cara de um soldado que estava na enfermaria e por aí vai, né? Mas ele demonstrou que ele tinha razão, que o comunismo era muito pior que o nazismo, e a gente sabe disso, né? Mas o que acontece? A Guerra Fria, ela criou uma barreira no comunismo na Europa, mas não impediu, por exemplo, o comunismo de expandir em outras áreas, né? Ele criou uma barreira ali, né, num bloco ali dentro da Europa, só que acontece que tem assim, África, países da Oceania, né, tal, Ásia, e na América do Sul, né, o comunismo foi se alastrando e o comunismo na União Soviética foi financiando essas insurgências de comunismo em vários países, né? Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e não o combate ao comunismo, não freou o comunismo, freou o comunismo só na Europa, mas não no resto do mundo, né, que eles foram patrocinando aí, tá? E aqui é importante, às vezes, vocês assistirem um vídeo, né, do Yuri Benzemov, acho que é assim o nome dele, que produziu, talvez esteja produzindo, com certeza, dizendo aqui o nome dele de maneira errada, né? Mas ele era um ex-agente da KGB, né, que hoje tem vídeos dele na internet falando como que a KGB e a União Soviética fazia para destruir, entrar dentro de um país, né, e destruir ele de dentro para fora, né? Então ele fala aqui, né, uma parte aqui do que o pensamento que ele traz lá de como eles agiam, tá? Ele era um ex-agente da KGB. Revelou ao Ocidente as estratégias usadas para incitar a subversão nos países nos quais a União Soviética, né, almejava implantar o governo satélites, né, assim, não, vários governos satélites, como Cuba, por exemplo, e vai, né? E aí ele tem lá, né, nesse processo de subversão em uma sociedade consiste em 4 fases. Então ele vinha desmoralização, desestabilização, crise e normalização. Então a primeira coisa que eles iam fazer o quê? Era desmoralizar, primeiro, a religião, os valores e a cultura daquela região, daquele país. Esse era o primeiro passo deles, né? Depois, desorganizar e desestabilizar a estrutura política do país, a economia e sociocultural. Esse é um dos
dos meios pelo qual a KGB e a União Soviética entravam dentro do país para desestruturar e implantar o comunismo lá. A incitar a desordem generalizada, a criar crise dentro do país, né? Para que eles pudessem vir, então, com a solução, né? Que seria o último passo, que é a normalização, né? Então eles veriam como a solução para essa crise no país aí é o comunismo. Nós vamos colocar ordem, né? Vinha como a solução, né? O paraíso que eles pregam aí, tá? Só que ele fala o quê? Que as pessoas usadas para incitar isso aí, como é hoje praticado no Brasil, através desses movimentos sociais, MST, MTST, grupos LGBT, coletivo negro e por aí vai, tudo quanto é minorias que eles encontram, né? Ele fala, né, que a função deles, né, até ser executado sob subversão e tomar o poder, que ele fala, serão executados por agentes estrangeiros, né, no país para fazer isso aí. Então eles usam desses grupos, ele fala lá, ó, vão de grupos religiosos, partidos políticos, meios empresariais, mídia conservadora, eles usam até da mídia, né, tá? Defensores de direitos civis, homossexuais, feministas, indústria cultural, por aí vai. Só que logo após implantado, são os primeiros, que são chamados de idiotas úteis, né? Os idiotas úteis serão os primeiros a ser eliminados, né? Ele fala especificamente que a estratégia deles era essa, entrar num país, coloca lá essa destruição da sociedade, toma o poder e os primeiros a ser eliminados são os idiotas úteis, porque você pode ver que nenhum país comunista tem agenda LGBT, direitos de minorias e nem nada disso, né? Você não vai ver isso aí em lugar nenhum. Nenhum país comunista prega isso aí. Prega até destruir a sociedade e implantar o poder, né? Que vem lá do decálogo de Lenin, né? Que Lenin falava sobre isso já, né? Do idiota útil aí, tá? Mas o que tudo isso tem que ver com a zona de retaguarda, né? Muitos aí vão procurar a zona de retaguarda na internet, como muitas pessoas vão vir com críticas aí, tenho certeza, né? Essa zona de retaguarda foi um livro escrito pelo coronel Enio Fontinelli, que é um oficial do Exército Brasileiro, que foi diretor do SNI, né, Serviço Nacional de Informação, que ele é um estudioso do assunto geopolítica dentro do Exército, né? Então ele trabalhava com essa questão de informação e geopolítica principalmente. E ele escreveu um livro falando sobre zona de retaguarda, que é um livro que é escrito um livro de ficção, é uma história, entendeu? Mas é uma história baseada em fatos verídicos, né? Entendeu? Informação e tudo mais. Ele deu o nome de zona de retaguarda. Aí muitas pessoas, algumas me questionaram na internet aí em outro grupo de discussão, que isso aí é ficção, você está criando em ficção, essas coisas assim. Não tem nenhuma pessoa mais que fala sobre esse termo zona de retaguarda. É lógico, porque esse termo zona de retaguarda foi criado por ele. Ele denominou assim, né? Mas do que se trata essa zona de retaguarda, né? Numa possível guerra nuclear, os estudos mostram que, eu vou trazer depois imagem aqui junto para vocês perceberem, as validadas a isso, que a guerra aconteceria no hemisfério norte, né? A guerra nuclear ia acontecer no hemisfério norte do planeta, certo? Então Estados Unidos, Rússia, Europa, ali um bombardeando o outro. E essa contaminação, lógico, ia destruir muito, não totalmente o país, óbvio que não consegue destruir todo o país, mas ia destruir a sociedade lá, contaminação e por aí vai. E ficaria impossível sobreviver naquele lugar. Só que o que acontece? O hemisfério sul não seria atingido, porque as correntes de vento, né, do planeta, os ventos que circulam no hemisfério norte ficam só no hemisfério norte. E o que circula no hemisfério sul fica só no hemisfério sul. Então não haveria contaminação do ar do hemisfério norte contaminando o hemisfério sul, que não teria recebido nenhum bombardeio de arma nuclear, por aí vai, né? Ficaria só no hemisfério norte a guerra nuclear, tá? Então os países que estão, né, no hemisfério sul seriam sustento dos países que estão no hemisfério norte. Só que acontece que abaixo da Europa e próximo da Ásia, ali, da União Soviética, você tem a África, que é um país que não tem estrutura nenhuma, questão muito do deserto, são vários países com vários conflitos ali, difícil de você conseguir reunir aliados que vão te ajudar a te sustentar. Do outro lado também tem a Oceania, que é a Austrália, né, a maior parte, que também a maior parte dele é deserto, então não teria como ter uma agricultura pujante que conseguiria sustentar todo o hemisfério norte, né, principalmente a China, Rússia e por aí vai. Mas o Brasil não.
O Brasil era um país continental, né, com grande área agricultável, né, com grande capacidade de sustentar principalmente os Estados Unidos, que está logo abaixo, estava mais próximo. Então ele fala que o quê? Que esse estudo mostra que a zona de retaguarda, que é o Brasil, ele ia sustentar a OTAN, que é os Estados Unidos e a Europa, com alimento, água e por aí vai, certo? Então o que acontece? Os Estados Unidos e a OTAN, a Europa, ajudaram o desenvolvimento do Brasil, certo? O Brasil se desenvolver, principalmente desenvolver para o centro-oeste do país, desenvolver agricultura e tudo mais, para que o Brasil, sendo um país forte, ele conseguisse sustentar os Estados Unidos e a Europa no caso de uma possível guerra nuclear. E por isso que ele chama de zona de retaguarda, porque é a retaguarda da guerra. Quem aí conhece um pouco do meio militar sabe que você tem que ter a sua retaguarda, que é a que vai sustentar o fronte de batalha, né, com suprimento, alimento e tudo mais. E o Brasil seria esse suporte, né, de suprimentos para a OTAN no caso de uma possível guerra nuclear. Tá? Então, o próprio, né, Olavo de Carvalho fala que primeiro a gente vem com uma ficção, com romance, com livros, com contos, baseados em fatos reais, para depois você trazer os fatos reais realmente, porque é mais fácil a pessoa assimilar através de um livro, e a esquerda usa da mesma forma. A gente vê aí, por exemplo, Tropa de Elite, aquela série Os Dias Eram Assim, né? Que eles mostram lá como que era ser torturado durante o governo militar, assim não. Para que quando você chegasse na eleição e viesse falar, ó, essa pessoa apoia o governo militar, ele passa a ser aquela pessoa, o eleitor, a massa, vai pensar o quê? Ó, esse cara aí é a favor daquilo lá, ó, que torturava, que batia naqueles jovens lá, ó, que era um casalzinho romântico, né, que só queria casar, viver bem, entendeu? Queria liberdade e tal. E aí a pessoa automaticamente vai associar aquela ficção ao fato que está acontecendo na realidade, né? E isso pode ser usado tanto para disseminar mentira como para disseminar a verdade também, né? E o coronel Andy Fontinelli fez essa divulgação dessas informações, né, da zona de retaguarda através de um livro de ficção, né, para que as pessoas pudessem, através daquele livro de ficção, entender depois a realidade lá na frente. Tá? Mas o Olavo de Carvalho fala bastante isso. Tem um vídeo só sobre isso que ele fala no Brasil Paralelo, mas para quem é membro, né, do Brasil Paralelo. Mas se vocês quiserem, como eu sou membro do Brasil Paralelo, a gente pode conversar um dia, reunir todo mundo, eu coloco o vídeo para todo mundo assistir lá, a gente assiste junto e pode debater depois sobre isso, tá? Mas a zona de retaguarda basicamente é isso, é ele que vai sustentar o hemisfério norte, né, numa possível guerra nuclear, tá? Mas a gente vai entender qual a relação que isso tem com os dias de hoje, tá bom? Eu vou chegar lá na frente, tá? Bom, agora vamos entrar aqui no assunto Saul Alinsky, né? Saul Alinsky é um cara que ajudou a organizar nos Estados Unidos. Ele criou um método, uma teoria de como organizar ONGs, movimentos sociais, entendeu? Para buscar os seus interesses dentro da sociedade, né? Principalmente o governo, tá? Então ele cria esses movimentos sociais, tá? Ele até escreveu um livro, né? Uma das teses dele lá, que o livro estitula lá Regras para Radicais, Guia pragmático, para os radicais realistas, né? Então, táticas não violentas voltadas à arte de organizar comunidades no intuito de promover mudanças sociais, né? Certo? Então, a maior parte dessas ONGs que nós temos hoje em dia, todas são baseadas em Saul Alinsky, né? Na tática dele lá de como agir na sociedade, tá? De fazer barulho. É aquela minoria gritante que a gente fala, tá? Que são um grupo pequeno, que não representa nada na sociedade, mas grita muito e aparece muito grande, né? E acaba surgindo seu efeito aí, tá? Todos esses grupos são baseados nesse pensamento, né? Nessa estratégia de Saul Alinsky, tá? Que um dos principais ativistas, né, e seguidores deles são Barack Obama, né, e Hillary Clinton nos Estados Unidos, tá? São aí os discípulos de Saul Alinsky, foram... A própria Hillary Clinton escreveu teses aí do estudo dela sobre Saul Alinsky, né? E um cara que nesse livro dele, ele faz uma saudação a Lúcifer, né? Igual Karl Marx faz no livro de Karl Marx, né? Que Karl Marx reverencia Lúcifer aí. E ele fala no livro dele lá, conta a menção a Lúcifer lá. Aí fala assim, né? Sendo o primeiro radical das lendas. Então ele fala que o primeiro cara a radicalizar
né, contra o status quo aí, vamos supor assim, né, e conquistou seu próprio reino. Entendeu? Então, assim como Lúcifer, nós, né, a sociedade deve agir, esses grupos devem agir para buscar o seu próprio reino aí. Entendeu? Então, a menção a Lúcifer dele é igual a menção de Karl Marx, né? Que Karl Marx disse que ia provar que Deus não existia. Mas se ele acreditava em Lúcifer, obviamente Deus tem que existir, né? Não dá para existir um e não existir o outro. Mas não vamos entrar nessa questão aqui. Bom, mas então nós entendemos até aqui que através de quais meios, né, o comunismo tentou se implantar na sociedade, tá? Através de mudança de estratégia. De vez em através das guerras, através das armas, através da revolução do proletário, ele ia através da mudança da cultura, através de ONGs e por aí vai, né? Para mudança da sociedade, implementação de leis e, na verdade, ele ser o establishment, né, que nós falamos hoje em dia, tá? Então nós acho que ficou claro isso aqui para todo mundo. Mas entenderam a ligação que tem um com o outro, né? Certo? Essas ligações foram encaixando uma com a outra aí, né? A escola de Frankfurt, depois Antônio Gramsci, Saul Alinsky, né? Mas vamos continuar. Aí eu perguntei também da abertura do mercado, né, da China, tá? O que aconteceu? Em 1980, já antes disso, né, os marxistas todos já tinham entendido que a economia, a parte econômica do pensamento de Marx era furada. Aquela economia não funciona em lugar nenhum no mundo. Todo lugar que tentou quebrou. Entendeu? Então eles já sabiam disso, porque já tinham sido refutados, né, pela escola austríaca aí, né, de Karl Menger, Born, Mises, Hayek, Popper, né? Eles já tinham quebrado, né? Já temos demonstrado, refutado que Marx a economia não ia funcionar desse jeito. E os marxistas sabiam disso também, entendeu? Já tinham estudado e perceberam, não vai funcionar isso aqui. E a China foi um dos primeiros países comunistas que entendeu isso e falou, temos que mudar o nosso regime político-econômico, né? E vamos fazer um regime aberto, livre mercado, né? Tal, aí que chama de capitalismo, né? Então, o que acontece? Eles fizeram essa abertura principalmente porque, né, qual a função principal deles aí? Era que eles sabem que para o socialismo continuar na questão estrutural, política, comportamental da sociedade, esse controle, né, eles precisam primeiro de dinheiro, certo? E poder bélico, né? Certo? E dinheiro só vem com a economia marxista não furada, certo? Então eles tinham que mudar a economia para uma economia capitalista, tá? Para que eles pudessem ter dinheiro para sustentar o poder político deles e também o poder bélico militar deles, né? Então a China foi a primeira a perceber isso e já fez a mudança na década de 80, né? Por isso que hoje a China é um país comunista de economia capitalista selvagem. Por que eu classifico como selvagem? Porque é uma economia que liberal aí, né, entre aspas, né, assim não, de livre mercado, entre aspas também, tá? Que não respeita nenhum direito trabalhista. Na China praticamente não tem direito trabalhista, né? A pessoa ficou doente, manda embora, não tá nem aí, tá grávida, manda embora, né? A gente sabe como é que funciona, exploração de trabalho infantil, por aí vai, tá? Condições insalubres, por aí vai. Todas as questões trabalhistas que a esquerda grita aqui no Brasil, lá não tem nada. Mas o que acontece? Além disso, também não respeitam a propriedade intelectual. Porque eles não respeitam patente, eles pirateiam tudo que tem possível lá. É capitalismo selvagem mesmo, entendeu? É lucro sobre lucro e acabou. Não interessa trabalhador, propriedade intelectual, nem nada. Eles querem o lucro. Por quê? Precisa de dinheiro para sustentar, né, o seu poder político. Eles entenderam que se eles não tivessem isso, eles iam perder o poder político. Se não tivesse dinheiro na economia no país, não tivesse poder bélico, eles iam perder também o poder político. Então vamos perder um, mas vamos ganhar o outro, né? Manter lá. O que aconteceu logo na frente com a União Soviética, que veio fracassar seu modelo econômico lá, né? Porque não fez a mudança que a China fez, por exemplo, e perdeu o poder político, né? Os comunistas perderam o poder político, entre aspas, né, em parte, dentro da União Soviética, nos países que faziam parte da União Soviética. Espero que... Bom, procurar um pouco também sobre informação sobre isso aí, tá? Pra ver se eu não tô falando mentira aqui, tá bom? Mas aí o que tem a ver o projeto Star Wars dos Estados Unidos, né? De 1983. Porque a China abriu o mercado em 80, a Rússia já vinha mal das pernas na economia,
e veio o projeto Star Wars. O projeto Star Wars, o que é? É a guerra nas estrelas, assim não, tá? Que era um projeto dos Estados Unidos que ele ia fazer o combate, né, dos mísseis nucleares da Rússia, certo? No espaço. Tá? Então os mísseis nucleares que saíssem da Rússia para atingir os Estados Unidos ou a Europa seriam destruídos já no espaço, né? E assim, o poder bélico nuclear da Rússia foi por água abaixo, entendeu? Foi por água abaixo. E o Reagan, né, quando lançou esse projeto Star Wars, a Rússia falou, putz, se ele fizer isso nós estamos ferrados, nós não vamos ter poder. Então a Guerra Fria teria na verdade acabado ali, acabou a Guerra Fria ali. Porque a Guerra Fria é quando os dois têm poder igual, né, para um lutar contra o outro. Quando um se torna mais forte que o outro, acabou a Guerra Fria. Né? Os Estados Unidos teria hegemonia nuclear no planeta. E então isso fez com que a própria Rússia, como já ia mal das pernas e não ia conseguir bancar um sistema de defesa igual, equivalente aos Estados Unidos, né, certo? Para ir contra, igualar o poder nessa questão do Star Wars, ele se viu numa encruzilhada. Ou mantemos isso aqui até o fim, ou vamos aderir ao capitalismo, entre aspas, aí, a liberdade e tudo mais, e mostrar que o comunismo acabou, né? E vamos abrir, né? A União Soviética, fim, acabou o comunismo, não existe mais, porque assim não vai existir mais necessidade de Guerra Fria. E foi o que eles fizeram, né? Vem então por isso que daí eu entro lá na perestroika, né? Que de 1986, né? A perestroika, que é o quê? Que a perestroika significa o quê? Reconstrução, né? Do país, certo? Então era a abertura do país à economia, né? Ao capitalismo, à liberdade, a voto, o sistema político e por aí vai, né? O fim do socialismo, do comunismo, tá? Que foi feito por Gorbachev, né? Em 1986 começou lá a perestroika, tá? Que consequentemente, né? O que aconteceu? Quando veio a perestroika, a abertura do mercado, ela mostrou que rapidamente surgiu milionários, né? Dono de indústria de petróleo na Rússia. Falei, mas caramba, como que o cara... Da onde veio isso, né? Da onde veio tanto milionário de uma hora para outra? Meio esquisito isso aí, tá? Que culminou também mais futuramente na queda do Muro de Berlim, por isso que eu entro na questão do Muro de Berlim mais para frente, tá? Mas a perestroika, ela vem com essa finalidade, né? De demonstrar que, ó, o comunismo acabou, a União Soviética acabou, agora nós estamos aqui paz e amor, né? Vamos aqui junto o capitalismo aí junto com todo mundo, tá? Mas aí, que na verdade, o comunismo não acabou. Ele só mudou a estratégia, que já tinha sido mudado, já estava sendo implantado, né, as ideias da escola de Frankfurt e também as ideias de Gramsci, né, nos outros países, principalmente na América do Sul, tá? Que já vinha sendo implantado isso aí. Então, através do ativismo das ONGs de Saul Alinsky, o comunismo já tinha mudado a sua forma de agir. Assim como o próprio Olavo de Carvalho fala que o comunismo ele mudou de formas várias vezes já de agir conforme a conveniência do momento, né? Então, que aí leva a gente lá à queda do Muro de Berlim, tá? A queda do Muro de Berlim aconteceu em 9 de novembro de 1989, exatamente fruto do quê? Da queda, né, da economia da União Soviética, que enfraqueceu e levou ao colapso, e aí o Muro de Berlim caiu, tinha que cair mesmo, não tinha como sustentar aquilo lá, né? Então o Muro de Berlim ele vem aí, nessa questão, né? Ele é consequência da economia marxista que deu errado na Rússia, mas que a China mudou antes que desse errado, para não perder o poder político, tá? Aí, mas o que tem a ver a ordem, né, a nova ordem mundial com isso aí, tá? Com essa queda do Muro de Berlim, né, e a abertura do mercado na Rússia, e demonstrou que na Rússia existia um capitalismo submerso, escondido, que eles já praticavam isso aí. Da onde surgiu tanto milionário de uma hora para outra? Dono de posto de petróleo, mina e por aí vai, né? De uma hora para outra surgiu tanto milionário assim. Então isso despertou nos capitalistas, né, do mundo ocidental aí, que um governo totalitário, grande, forte, não era tão ruim assim para o capitalismo. Há como existir um capitalismo dentro de um governo grande, tá? Mas um capitalismo para poucos, né? Para os grandes, assim. E então ele demonstra isso aí, que através da restrição do mercado, grande imposição de regras, né? Você consegue sustentar um capitalismo para os grandes, um mega capital, né? Que aí
abriu os olhos lá dos grandes megas capitais aí, como Jorge Soros, Rockefeller, né? A Fundação Ford, por aí vai. Então eles identificaram que ter um governo forte dentro de um país, né, grande, e que também ele consegue colocar várias regras e regulamentos dentro do Estado, da sociedade, que restringe, né, a capacidade só dos grandes dar aqueles benefícios. Por exemplo, vamos falar de questão trabalhista, né? Férias, 13º, cesta básica, tudo. Tudo quanto é. Só os grandes conseguem sustentar isso, os pequenos não conseguem. E o que acontece? As empresas pequenas caem e o mercado fica só para os grandes, para a pequena nata, né? Os amigos do rei, assim. Então aí é o capitalismo de Estado, né? Que é praticado aí, que a nova ordem mundial entendeu, enxergou isso e falou, opa, vamos por esse caminho aí, tá? Como ele passou a organizar isso aí, né? Essa nova ordem mundial aí, tá bom? Desculpa. Através da criação de grandes blocos econômicos. Começaram a entender que os grandes blocos econômicos como a ONU, a União Europeia, Mercosul, NAFTA, por aí vai, são grupos que criam essas regras, têm esse poder para criar uma regra que inviabiliza os pequenos e favorece os grandes, né? Então esses grandes grupos econômicos começaram a financiar, né, esses políticos, esses pensadores, esses meios de blocos econômicos, né, que seria interessante para eles, né? E eles financiaram essas ONGs. No Brasil, por exemplo, esses grandes grupos mega capital financiam ONGs no Brasil, né, com essa finalidade. LGBT, Movimento Negro, MTST, todos esses movimentos trabalham para quê? Para criar uma necessidade de um governo grande e forte no país. Entendeu? Para beneficiar quem? O mega capital. Então esses idiotas úteis que ficam gritando na rua aí contra o capitalismo, não é assim não. Através desses movimentos aí, na verdade estão trabalhando para um mega capital, né? Que vai instalar um governo grande, não é assim não, socialista, comunista na estrutura de país, na questão política, mas de liberdade econômica, entre aspas, né? Certo? Aquela mesma liberdade que tem na China, por exemplo, de um governo controlar a economia, né? A economia na China não é aberta, não. O governo controla tudo lá, né? Mas você pode investir, você pode montar a sua empresa lá, você pode ter, se ganha. Também na China tem vários milionários, bilionários na China, mas são só os amigos do rei, né? O mesmo moldes aqui do Brasil, né? Do governo Lula e Dilma aí. E principalmente também que é o mesmo modelo utilizado pelo fascismo na Itália e pelo nazismo em Hitler. Hitler também é a mesma coisa. Tinha os empresários? Tinha, mas eram os caras que eram aliados a ele. Quem não pensasse como ele tomava a empresa do cara e tchau pro cara, entendeu? Certo? Assim, ó, você tem a sua empresa, você vai continuar trabalhando, só que a empresa é do Estado, você continua administrando, você tem uma participação no lucro, né? Só que a empresa é do Estado. Se você não pensar como eu, não agir como eu, tchau pra você. A gente consegue enxergar um pouco isso quando você assiste o filme A Lista de Schindler, né? Assistam lá o filme que você vai entender um pouco sobre isso aí, tá? O fascismo na Itália era a mesma coisa, assim, tá? Que é a mesma estratégia usada hoje na China, a mesma estratégia usada por Lula e Dilma no Brasil, que é o capitalismo de Estado aí, onde só os amigos do rei vão ter esses benefícios aí, tá? Aí a gente chega aqui no Foro de São Paulo, tá? Eu acho que a maioria já sabe aí qual a finalidade do Foro de São Paulo, logo após a queda do Muro de Berlim, né? Então tem relação lá, certo? O Muro de Berlim não tinha mais a União Soviética para sustentar com dinheiro, porque a economia da União Soviética tinha ido por água abaixo, assim? E como que Cuba ia se sustentar, né? O marxismo aqui implantado aqui na América do Sul, né? Central, que é o exemplo, lá tinha que continuar se sustentando de alguma forma, entendeu? Então o Foro de São Paulo veio para reunir esses partidos de esquerda da América do Sul, né? Para poder se unirem para conseguir chegar ao poder. Como eles conseguissem chegar assim, vários poderes em vários países, esses países com dinheiro na mão, os comunistas com dinheiro na mão, teriam condições de sustentar Cuba, como por exemplo o Brasil sustenta Cuba através dos Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos aí, tá? Que manda lá bilhões por ano pro regime cubano lá, tá? Que sustenta eles lá, como acontece com a Venezuela, que também sustenta, né? Aí a Cuba, né? Através do narcotráfico hoje e principalmente do petróleo, tá? Então o Fórum de São Paulo é isso, é a união de vários grupos de esquerda, partidos de esquerda e grupos narcotraficantes,
terroristas, como as Farc, por aí vai, né? Eles fazem parte desses grupos aí que sustentam eles lá, tá? Que a finalidade deles, né? Colocar só uma parte importante aqui, ó, a posição política variam dentro de largos espectros, incluem partidos sociais democratas, esquerda, extrema esquerda, organizações comunitárias, que é um MST, por aí vai, né? Sindicatos e sociais, esquerda cristã, que a gente está vendo aí dentro da nossa igreja católica aqui, né? Alguns padres aí, a esquerda cristã que apoia o Foro de São Paulo, né? Grupos étnicos, né, raciais e ambientalistas, né, que a gente sabe que os movimentos, muitos dos ONGs ambientalistas, ao mesmo molde de Saul Alinsky, apoiam esses movimentos de esquerda e principalmente Foro de São Paulo, tá? Organizações nacionais e partidos comunistas, esses fazem parte do Foro de São Paulo aí, tá? Então, basicamente, o Foro de São Paulo, a maioria, eu acho que as pessoas já sabem, mas ela tem ligação com o quê? Qual é a ligação que o Foro de São Paulo tem com a Escola de Frankfurt, com Saul Alinsky, com Gramsci, assim não, com a queda do Muro de Berlim, né, com a abertura da economia da China, né? Então tem relação. E principalmente qual é a função do Foro de São Paulo? É instalar a URSAL, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né? A mesma coisa que era a União Soviética, a intenção deles é fazer na América do Sul, juntar todos os países e tornar um único país, a pátria grande, né? Um único país socialista, todos os países do Sul socialistas, né? E eles fazem através disso também, tentam fazer através de blocos econômicos, como por exemplo o Mercosul, a Unasul, por aí vai, tá? Depois nós temos lá, o que tem a ver a União Europeia? Por que eu coloquei lá a União Europeia? Também a União Europeia, quando ela nasceu, vamos dizer assim, a finalidade dela era criar um bloco econômico, as pessoas pudessem, através ali, né, os países trocar, comercializar, com menor barreira entre um país e o outro, e expandir a economia da Europa. A ideia era boa. Só que, como eu falei para vocês, quando veio aí os globalistas, né, e principalmente os caras da nova ordem mundial, o mega capital, que entenderam que esse poder grande sobre um lugar só, esse estado grande controlando uma grande região é bom para eles, né? Eles começaram a se infiltrar nisso aí, tá? Mas o que acontece? Os grandes blocos econômicos, por exemplo, a União Europeia, tá? Fala assim, ó, vamos lá. Através de um sistema de instituições supranacionais, ou seja, superior acima aos outros países, né? Independentes de decisões intergovernamentais, ou seja, os países decidem entre eles, né? E negociam entre os Estados-membros. Qual a finalidade disso? Criar normas e regras iguais para todos os países, certo? Mas aí vem um grande problema. Vem ter lá, assim, por exemplo, tem a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia, o Conselho Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Banco Central Europeu, o Parlamento Europeu. Todos esses grupos têm grande poder de criar normas e regras que valem para todos os países que fazem parte da União Europeia, independente da vontade ou interesse daquele país, ou da cultura daquele país, ou da vontade do povo daquele país. O cara cria uma regra e a partir de agora, bom, essa fábrica aqui nesse país não pode existir mais porque essa fábrica não respeita aquela regra criada pela União Europeia, né? Pelo Parlamento Europeu, entendeu? Pelo Conselho Europeu, tá? E aí vai prejudicando características e necessidades de cada país, tirando então a soberania, né, e a decisão de cada um dos países, nada mais, nada menos do que um comunismo empregado de forma diferente, né, que é um poder totalitário, grande lá em cima, com grandes poderes, que não foi eleito por ninguém, né? Esse é o grande problema. A maioria das pessoas que fazem parte desses conselhos, né, da União Europeia não são eleitos, né? São pessoas indicadas pelos presidentes dos países, né, assim não, que vão formar o Parlamento Europeu. Então a maioria das pessoas que estão lá nesses conselhos não são pessoas eleitas pelo povo, a pessoa nem sabe quem que é, mas o cara está lá, cria meia dúzia de pessoas criando regra que vale para todo mundo. Nós temos exemplos desse aqui no Brasil, que eu gostaria de falar mais sobre ele aí algum dia, que é, por exemplo, o CONTRAN. Como eu faço parte do trânsito, eu vou falar um pouco do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que cria esse monte de norma aí, tem que mudar a placa do Mercosul, aí ó, chegando para você aí, tá? A pátria grande aí, assim não, tá bom? Mas depois eu falo um pouco sobre isso aí em um outro vídeo, tá? Então o que acontece? A União Europeia ela serviu como isso, né? Como base para que as pessoas pudessem implementar esses grandes controles, né? Em cima de toda a sociedade e controlar o mercado, restringindo a poucos que têm condições de sustentar tudo isso aí, tá? O que isso aí tem em relação, por exemplo, com o BRICS, né? Também.
que é um outro bloco econômico formado pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, né, que criaram um bloco, que não um bloco econômico comum, porque não está tudo próximo um do outro, mas financeiro, tá? Para que eles criassem um banco, né, do BRICS que financiasse, né, obras aí em outros países em desenvolvimento, para fugir ao FMI, essa é a desculpa deles. Mas na verdade que eles querem criar um grande bloco comunista que um ia sustentar o outro. Esse BRICS ia investir muito dinheiro no Brasil, não é assim não, tá? Em obras do Brasil, para expansão, crescimento. Nossa, que legal, né? Estão trazendo dinheiro para o Brasil, certo? Mas estaria na mão de quem? Na mão da China, na mão da Rússia. Assim não, o Brasil estaria na mão deles, né? Que são a segunda e a terceira maior potência militar do mundo, né? Que é a China e a Rússia. Assim, será que a gente quer ficar na mão deles aí? Tá? Então esse BRICS, a finalidade principalmente dele é essa aí, tá? E quem ia entrar com mais dinheiro nesse BRICS aí era a China, tá bom? O que isso aí tem relação também com o Brexit, né? Que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Porque a Inglaterra entendeu que não vale a pena para a gente ficar nesse grupo. A Inglaterra está sendo destruída, vários empregos, onde já se viu a Inglaterra uma ilha com uma grande costa, com grande questão de pesqueira, e a indústria pesqueira foi levada à falência na Inglaterra exatamente por regulamentações e regras e leis aplicadas sobre a União Europeia, né, que prejudicou a indústria de pesca na Inglaterra. Então, cadê a soberania do país? Né? O país não tem mais decisão, não decide mais nada, tudo decide-se na União Europeia, igual aqui no Brasil, tudo se decide em Brasília, né? Tudo é em Brasília, aqui a gente não pode decidir nada, tá? Então você tira a autonomia e a soberania do país. Por isso que os ingleses entenderam, grande parte da Inglaterra entendeu isso e falou, não, queremos sair, e foi feito um referendo, o povo foi na urna, votou a saída da Inglaterra da União Europeia, né? Exatamente para fugir essas regras aí, e agora eles podem fazer livre comércio com qualquer país, faz um acordo bilateral com cada país, faz o comércio deles e segue a vida deles sozinho lá. Não só essa questão, mas a questão também que a União Europeia, quem faz membro do país da União Europeia, tem um livre circulação no país. Qualquer pessoa de qualquer país pode entrar. E com essa questão de imigração, principalmente islâmica na Europa, estava acontecendo isso. A Inglaterra não queria receber, mas ele era obrigado a receber. Por quê? Porque se a Alemanha recebeu aquela pessoa tem livre circulação na Europa. E essa pessoa que é refugiada agora pode circular na Europa onde ele quiser, tá? Então esse foi o principal motivo porque a Inglaterra saiu desse bloco, ela entendeu o problema desse bloco. Então a saída dela já é um grande golpe, né, tanto na expansão do comunismo, também contra a nova ordem mundial, né, que vem aí querer sufocar os países e ela só, os grandes mega capital, controlar o mundo inteiro aí, tá? Então mas estudem um pouquinho mais sobre isso aí, né? Agora, o que tudo isso aí tem a relação com os fatores finais aqui do vídeo? Tá até longo já demais, mas não tem jeito de encurtar o máximo que eu pude. O discurso, por exemplo, do presidente da China, tá? O discurso de posse dele agora, o discurso dele é muito bonito na prática, né? Na linguagem que ele fala, mas na prática, lá atrás, não é bem por aí, tá? Então, um dos pensamentos, por exemplo, que ele colocou, foi assim, ó. O pensamento sobre o socialismo com características chinesas, né, ele coloca essa diferença, né, na época e na continuidade, e o desenvolvimento do marxismo-leninismo, ou seja, o socialismo, o pensamento dele, do socialismo, é o desenvolvimento do marxismo-leninismo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. E do pensamento de Mao, né, e de Xiaoping. Deng Xiaoping foi quem fez a abertura econômica do país, tá? Então ele quer permanecer com a abertura econômica, certo? Mas ele quer o marxismo, o leninismo do pensamento de Mao, que é o quê? Que é o Estado grande, totalitário, entendeu? De poucos no poder que dominam tudo, né? E principalmente o pensamento marxismo-leninismo, ele fala o quê? Nós somos comunistas, nós temos o pensamento comunista, mas dentro do Partido Comunista, se tiver divergência a mim, essa pessoa tem que ser, ou ela baixa a bola e não fala nada, ou ela vai ser eliminada, né? Esse é o pensamento do marxismo aí, leninismo, tá? Que vale a vontade deles ali, que estão no poder, entendeu? E os que são dissidentes aí, né, ou ficam quietos ou serão eliminados, né? E a gente sabe na história aí do marxismo-leninismo como isso aconteceu principalmente na União Soviética, tá? E também, né, na questão da Internacional Comunista,
que é espalhar o comunismo em todos os países. Então, no discurso do presidente chinês, ele fala que é contra, não, que a China vai tomar conta só do socialismo da China, que não vai interferir nos outros países, por aí vai. Só que se ele automaticamente está falando que ele quer voltar às raízes do marxismo-leninismo, mantendo o livre mercado, né, entre aspas, né, uma economia capitalista no país de Deng Xiaoping, então ele está sendo contraditório nas duas questões, né? E uma da questão que ele fala, por exemplo, no discurso dele, que eu vou ler para vocês, é que o poder popular e democracia socialista. O que ele fala sobre isso? O nosso país, está declaradamente, abertamente lá, dito por ele. O nosso país é um estado socialista de ditadura democrática popular. O que é isso? Alguém consegue entender o que é uma ditadura democrática e popular? Será que o povo escolheu ter uma ditadura? Votou isso, né? Porque para ser democracia popular, teria que ser o povo ir na urna e votar e escolher um Estado socialista ditatorial, né? Com a liderança, então vamos votar lá, o Estado socialista de ditadura democrática popular, com a liderança da classe operária e com a base nas alianças dos operários e agricultores. Eu pergunto, será que algum operário e agricultor na China escolheu isso aí, né? Todos os poderes do Estado pertencem ao povo. Tá bom. E a democracia socialista, que não é uma incoerência, né? Essas duas palavras não combinam, do nosso país é uma democracia mais ampla e autêntica e efetiva. Como que uma democracia ditatorial socialista pode ser ampla, autêntica e efetiva, né? Que salvaguarda os interesses fundamentais da população. O desenvolvimento da política democrática da democracia socialista consiste em refletir a vontade do povo, garantir os seus direitos e interesses, ativar sua vitalidade criativa e assegurar o seu sistema, né, como dono do país. Basicamente é isso aí, tá? Então eu pergunto se o povo na China foi votar. O povo na China não vota, só quem vota é o Partido Comunista, né? Se vocês assistiram um vídeo na internet aí, ver como é que vota, aquele grande parlamento grande, cheio de comunistas lá, porque só tem um partido, o Partido Comunista, e aí eles que votam, a favor, contra. O povo não fala nada, o povo não abre a boca para nada. Então como que é uma democracia popular, né? E aí ele fala política externa, vamos ver o que ele fala da política externa. A China sustenta, né, firmemente uma política de diplomacia pacífica, de independência e autonomia, respeitando o direito dos outros povos de escolher independente seu caminho. Então ele fala, no discurso ele fala isso, mas na prática, né, com o desenvolvimento da salvaguarda, da justiça internacional, tal, e vai embora lá o discurso dele. Bom, se ele é a favor do marxismo-leninismo, né, que quer a internacional comunista, que é destruir a burguesia do mundo, né, certo? E implantar o proletariado lá, não está indo muito coerente com o que ele está falando aqui, né, que reconhece o direito independente de cada povo seguir seu caminho, tá? Como que a internacional comunista vai respeitar um negócio desse aqui, tá bom? Aí ele continua, tá? A China buscará o seu desenvolvimento sem sacrificar o interesse de outros países. Por outro lado, não desistirá de jeito nenhum dos nossos direitos e interesses legítimos, e nenhuma pessoa deve esperar que a China engula frutos amargos que prejudiquem os seus propósitos e interesses. Isso aqui é importante vocês gravarem o que eu estou falando aqui, ó, para entender o que eu vou falar mais para frente daqui a pouco. Por outro lado, vou repetir, por outro lado, não desistirá de jeito nenhum dos nossos direitos e interesses legítimos. E nenhuma pessoa deve esperar que a China engula frutos amargos que prejudiquem seus próprios interesses, tá? Então, esse é o pensamento que o presidente da China anunciou agora, tá? E esse presidente da China mudaram, né, entre aspas, o estatuto, a constituição da China para permitir que ele continue no poder, porque na China podia ficar no máximo 2 anos, 2 mandatos de 5 anos, 10 anos no máximo no poder, teria que trocar. E eles já estavam há 10 anos, eles foram lá, mudaram a lei, e agora ele pode continuar um tempo indeterminado que ele quiser lá, né? Virou um ditador realmente, né, assim, tá? Coisa que a constituição chinesa não permitia, eles mudaram, por quê? Depois vou ver se consigo colocar um vídeo para vocês aqui sobre isso. Que a própria Globo mostrou isso aí, né? Que ele tirou os dissidentes, entendeu? Dentro do partido, tinha uma grande corrupção dentro do Partido Comunista na China, tá? E aí houve a perseguição dos corruptos, por aí vai. Só que dizem que o único que eles foram atrás dos corruptos eram, na verdade, os dissidentes, né? As pessoas contrárias dentro do partido. Assim, as pessoas que eram contrárias a ele dentro do partido, que realmente foram as pessoas acusadas por crime de corrupção dentro do partido da China lá,
Tá? Exatamente para quê? Para que tivesse só o grupo dele dando poder, igual o Lenin, né, pregava lá no marxismo-leninismo, certo? Que é eliminar os dissidentes, as pessoas que não concordam, para que ele pudesse ter a hegemonia no poder comunista da China. Tá? E aí que vem lá, né? E o que ele propõe também, né, é aumentar a capacidade bélica militar da China, tá? Para que ele pudesse salvaguardar esses interesses da China aí, tá bom? Então ele fala assim, logo o discurso dele não condiz com isso. Quando ele fala que vai respeitar a autonomia dos países, né, como que o Partido Comunista Chinês está financiando e apoiando o Ciro Gomes aqui? Como que o partido dele está aqui no Brasil influenciando as eleições desse país, a soberania desse país, os direitos e interesses da população? Né? Então não condiz aí com o que ele está falando. Então é o que eu falo para vocês, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Né? A gente tem que ficar atento na prática, não no discurso. Tá bom? E por que apoiar Ciro Gomes? Né? Aí que vem a questão, por que apoiar Ciro Gomes? O PT, principalmente o Michel Temer, continuou com essa prática, que era o quê? Privatizar, sim, a parte de hidrelétrica do país, transmissão de energia, petróleo, minério, terras agricultáveis, assim não. A China poderia comprar aqui indústria de energia elétrica, de petróleo, poderia comprar aí terras para poder plantar, cultivar, minerar e tudo mais. A China poderia comprar tudo. O governo chinês ia comprar. Entendeu? Não é um empresário chinês, é o governo chinês. E até o empresário chinês, na verdade, no fundo, acaba sendo o governo chinês, né? Pelo estilo de capitalismo que eles têm lá, tá? Então, o que acontece? Se a gente pegar e entender isso aí, que a China estava querendo comprar o poder energético no Brasil, aqui, a produção de energia, e também terras agricultáveis e minério no Brasil, na verdade, o que ela está comprando? Vamos voltar lá à zona de retaguarda, né? Ela está comprando a zona de retaguarda. A China, ela está através do livre mercado querendo comprar a zona de retaguarda, que vai ser a sobrevivência da China e dos países comunistas, né, na questão alimentar, energética e por aí vai, numa possível guerra lá na frente, né, uma guerra nuclear aí no hemisfério norte lá, tá, entre Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra, por aí vai, tá? Ela comprou a zona de retaguarda. Certo? E aí os Estados Unidos estaria isolado, a Europa estaria isolada, sem uma retaguarda, né, alimentar e por aí vai. Energética, de água e tudo mais. A gente sabe que o Brasil é o país que contém a maior quantidade de água potável do mundo. Né? Tá? O aquífero Guarani, que as pessoas querem privatizar, né, e por aí vai. Tá? A bacia amazônica tem um grande aquífero não, embaixo do rio Amazonas, não o rio Amazonas, abaixo do rio Amazonas tem um grande aquífero lá que sustentaria o mundo aí por anos. Né? Tá? Então a China quer comprar tudo isso aí. Na verdade, a China está comprando a zona de retaguarda. Entendeu? Então, o plano deles continua o mesmo, não mudou não. Tá bom? Só mudou o discurso, a maneira de fazer. Tá? E por que apoiar o Ciro Gomes? Porque o Ciro Gomes vai manter tudo isso aí. O Ciro Gomes é a pessoa alinhada por eles, né? Do partido, que vai manter a mesma prática. Vai manter lá deixar a China comprar a zona de retaguarda. Tá? Que já foi idealizada lá por Lula, por Dilma, já estavam fazendo isso aí, tá bom? Agora, eu pergunto para vocês, vamos supor que a China vem aqui e compra tudo isso aí, compra aqui transmissão de energia, produção de energia elétrica, Petrobras, terras agricultáveis, minério e tudo mais. Aí um governo de direita entra e resolve estatizar isso aí, fala, não, o que é isso? Isso aí tá errado, o jeito que o governo brasileiro fez tá errado, vamos estatizar tudo de novo. Desapropria tudo do governo chinês. Eu pergunto para você, o que acontece? Será que a China agiria que nem o Lula agiu, por exemplo, quando a Colômbia roubou a nossa Petrobras lá, a refinaria de petróleo nossa lá, de gás e petróleo? Será que a China ia agir da mesma forma que Lula? É deles, né? Deixa, né? A Petrobras já ganhou um monte de dinheiro lá, é deles o petróleo, eles têm direito. Será que é assim que a China ia agir? Ou a China ia defender os seus interesses de forma, como eu acabei de falar ali em cima, o discurso lá do presidente chinês, que ele defenderia os interesses da China, né? Por que ele quer aumentar o poder bélico da China? Para defender os interesses da China. Vou dizer lá, a China não vai engolir frutos amargos que prejudiquem os seus próprios interesses. Entendeu? A partir da hora que ela investiu o dinheiro aqui, é interesse da China. E ela vai defender com unhas e dentes isso aí. Você tá entendendo? Então, o que eu quero que vocês entendam essa relação em todas essas informações, tá?
por quê? O porquê Bolsonaro, por exemplo, que é um candidato que eu defendo, ele é contra esse sistema de privatização, certo? E principalmente privatizar para a China. E é essa divergência que tenho o Bolsonaro com os liberais, alguns liberais que só pensam tem que privatizar tudo, a economia, a solução do país, que tudo vai resolver através da economia, entendeu? E que, né, privatiza, interessa para a China, privatiza, que vai acabar com a corrupção, não vai ter corrupção. Eu entendo que privatização resolve o problema da corrupção, mas não é para quem vai privatizar e por que privatizar, entendeu? É a mesma questão que o Bolsonaro fala. Como privatizar, como vai ser dada a privatização e para quem? Ele não é contra privatizar, ele é contra para a China. Ele fala, a China está comprando o Brasil, não está comprando do Brasil. E ela está comprando o Brasil, ela está comprando a zona de retaguarda. E nós seríamos o quê? Escravos da China amanhã. Ou não? Será que eu estou viajando muito ou será que aquilo que eu estou colocando aqui bate com a realidade, com o contexto do dia a dia aí, tá? Das informações, né? Então é essa questão que eu quero que as pessoas entendam. Por que Bolsonaro pensa dessa maneira? E lembre, Bolsonaro, ele é militar. E como militar, ele pensa de forma estratégica, certo? A defesa da soberania do país. Então, quando ele fala que a Petrobras é uma empresa estratégica, quando ele fala que a transmissão de energia é uma empresa estratégica, por isso deveria ser estudado de forma melhor como vai se dar essa privatização, ele está falando nessa questão. É com essa visão. Com a visão do quê? Que é um pensamento estratégico para manter a soberania do país, para que o país não seja comprado e a gente fique amanhã, seja vendido realmente, e aí o que nós vamos fazer? Eu pergunto, a terceira maior força militar do mundo, a China, vai comprar o Brasil. Se a gente tentar fazer alguma coisa, o que eles vão fazer? E eu pergunto, será que o poder bélico militar brasileiro, sucateado pelo governo Dilma e Lula, tem condições de enfrentar o poder bélico chinês? Entendeu? Com submarino nuclear e por aí vai. É só 2 no submarino nuclear encostar na costa do Brasil aqui e acabou, tá bom? Então, esse é o pensamento. Eu gostaria que vocês parassem, analisassem, fossem ler cada um desses tópicos mais a fundo, para saber se realmente eu tenho razão ou se é só viagem da minha cabeça aqui, tá bom? Mas espero que tenha respondido. Desculpa o vídeo ter ficado muito longo, era difícil, eu tentei encurtar o máximo possível para transmitir o pensamento. Mas a única coisa que eu quero que vocês, quando ouvirem o Bolsonaro falar sobre isso, sobre privatização da Petrobras e por aí vai, lembre dessas informações aí, tá bom? Nós estamos vendendo o país. E será que é isso que vocês querem? Não. Será que, como o Amoedo, Flávio Rocha, agiriam perante tudo isso aí? Todas essas informações. Será que eles seriam a favor da privatização para o governo chinês? Né? O Dória, por exemplo, foi buscar aí, né? Privatizar aí várias empresas do Brasil. Não sou contra a privatização não, mas foi buscar isso no Oriente Médio. Entendeu? Então é complicado esse pensamento aí, tá? E lembrando que os liberais apoiaram aí o Dória, né? Então, quebraram a cara. Assim, eu acho o Amoedo uma pessoa ruim, não acho o Flávio Rocha ruim, só que eu acho que eles não estão preparados para esse contexto geopolítico do país, né? Tanto histórico como atual, tá bom? Desculpa o vídeo ser muito longo, espero que todos consigam assistir até o fim aí. Se não der, assista em partes, por favor. Mas se não concordarem, coloquem as suas críticas aí. Se for o caso, faça um vídeo também rebatendo aí, né? Trazendo mais informações aí. Tá bom? Obrigado e até mais. Até a próxima.